E agora a gente fala sobre as eleições internacionais, porque a convenção democrata chega ao fim. O Robert Kennedy Jr. anunciou a desistência da corrida eleitoral e apoio a Donald Trump. E no outro contexto também internacional, a Venezuela negou a divulgação de atas eleitorais. Então a gente vai entender tudo isso, ter um panorama internacional com o Dr. Igor Lucena, que nós recebemos agora aqui no Jornal da Manhã. Muito bom dia. Está aqui com vocês. Bom, em relação às eleições americanas, Robert Kennedy Jr. desistiu, né? Ele que se lançaria em causa própria, né? Vamos dizer assim, e agora anunciou apoio a Donald Trump. Só que isso tem contrariado até mesmo a família dele, né? Até eu estava olhando nas redes sociais algumas críticas relacionadas a isso. Eu gostaria que você desse um panorama sobre as eleições internacionais nos Estados Unidos. Claro, é importante dizer que a família Kennedy, na sua grande maioria, é contra o apoio de Robert a Donald Trump. Eles têm uma visão que Donald Trump, de fato, não comunga com valores que os Kennedy apresentaram ao longo da sua história, tanto no Senado, quanto na Câmara, quanto o próprio presidente John Fitzgerald Kennedy, né? E isso, de fato, pode ser um complicador dentro da sua própria família. Mas o mais importante é o que é que isso significa. Dificilmente Robert teria ou ganharia qualquer um dos estados quando a gente fala no sistema de colégio eleitoral. Porém, é muito importante dizer que nos 6 principais estados pêndulos, onde a disputa americana de fato vai ganhar contornos de vitória para Kamala Harris ou para Donald Trump, a diferença está em 2, 3 pontos percentuais. E nesses estados, Robert tem entre 4 a 5 pontos. Obviamente, quando a gente fala de uma campanha eleitoral e de apoios de candidatos que desistem, a gente não pode cravar que todos os votos ou todos os apoiadores vão votar agora em Trump. Entretanto, isso é um apoio fundamental, porque quando a gente fala que a disputa de fato caminha para ser voto a voto nos chamados swing states, se ele conseguir levar 1, 2% do seu eleitorado nesses estados para Donald Trump, isso sim pode fazer a diferença. Então, apesar da gente ter visto uma semana focada em Kamala Harris, na melhora nas suas pesquisas eleitorais, essa é uma informação e talvez uma vitória muito importante da semana para Donald Trump. Bom, para você que nos acompanha pelo rádio, a gente vai sair rapidinho para o intervalo e já volta com essa entrevista com o Igor Lucena, agora 8 horas e 28 minutos. Para você que nos acompanha pelas outras plataformas, a gente segue aqui com a entrevista. Agora, professor, alguns dos motes da campanha de Donald Trump que chamaram a atenção principalmente, claro, para além dos interesses políticos, para que Robert Kennedy Jr. fizesse parte agora da campanha do republicano. A questão da liberdade de expressão e a própria guerra na Ucrânia. Isso é algo positivo para Robert Kennedy Jr. e também para a campanha de Donald Trump, levando-se em consideração que são questões que chamam muita atenção também daquele eleitorado democrata que são contra essas políticas nessas áreas defendidas por eles? Acho que sim. Acho que existe um eleitorado que não iria votar nem em Donald Trump, nem em Joe Biden. Esse eleitorado, pelo menos nas últimas semanas, pode ter sido arregimentado por Kamala Harris e também pelo seu vice, Tim Walz, porque é uma novidade, seriam novos candidatos que entram na disputa. E quando Robert Kennedy vai para Donald Trump, ele também arregimenta parte dessas pessoas que não queriam nem a continuidade de Joe Biden, nem uma espécie de volta para Donald Trump. E agora eles podem repensar a sua ideia de que Trump pode ser um candidato diferente com Kennedy. Isso porque Trump falou abertamente que se ele recebesse esse apoio, poderia colocá-lo dentro da sua administração. Mas é importante a gente também falar que existem diferenças fundamentais do ponto de vista de política interna e externa entre Kamala Harris e Donald Trump. O primeiro ponto é as próprias questões tributárias. Kamala Harris
quer diminuir impostos para a classe média, aumentar subsídios e também aumentar impostos para as empresas na média de 21% para 28%, enquanto Donald Trump quer fazer mais cortes para as empresas, alegando que só assim melhoraria a quantidade de empregos e os salários nos Estados Unidos. Quando a gente fala de política externa, há uma divisão muito clara. Trump quer uma solução rápida e direta para os conflitos internacionais, enquanto Kamala Harris defende as negociações do atual governo de Joe Biden. E principalmente imigração. A imigração, Kamala Harris é filha de imigrantes, de indianos, de uma indiana com um jamaicano, e pretende criar um novo sistema para a imigração americana, enquanto Donald Trump pretende expulsar quase que todos os imigrantes ilegais. Então, assim, são campanhas completamente diferentes. E, de fato, Robert Kennedy tinha uma visão bem diferente dos dois candidatos. É até um pouco surpreendente o fato dessa parceria ter acontecido ainda neste momento. Exatamente isso. A gente segue falando sobre as eleições nos Estados Unidos, essa corrida eleitoral, agora a chegada de Robert Kennedy Jr. para apoiar o Trump e também junto com a gente, se juntando no Jornal da Manhã, o Roberto Mota, nosso comentarista, que inclusive vai fazer uma pergunta. Bom dia, Mota. Bom dia, David. Bom dia, professor. Professor, o Robert Kennedy Jr., quando anunciou a suspensão da campanha, fez um discurso bastante forte, com posicionamentos, assim, alguns até para mim surpreendentes. Entre outras coisas, ele disse que estava suspendendo a campanha porque o Partido Democrata estava travando uma guerra jurídica contra ele e contra o presidente Trump. E o Partido Democrata também teria realizado uma falsa eleição primária, muita gente comentou isso, né, que os democratas teriam feito uma manobra, porque a Kamala jamais teria sido aprovada numa primária, então aprova o Joe Biden e agora diz que ele não pode mais concorrer, coloca a Kamala. E como o senhor já mencionou aí, a Kamala, e em outros pontos também, tem adotado posições que são posições típicas da cartilha de esquerda e até de extrema esquerda. Por exemplo, ela falou da tributação de ganhos não realizados com ações. Então, você comprou uma ação, a ação subiu de preço, você não vendeu ainda e ela já quer cobrar imposto. O senhor acha que essa postura de esquerda da Kamala, com essas propostas, né, podem assustar o eleitorado e fazer com que as pessoas pensem duas vezes? Eu acredito que sim, Mota. As propostas econômicas dela são vistas por economistas tanto ortodoxos no Brasil e nos Estados Unidos, e até mesmo alguns heterodoxos, como extremamente negativas e que podem ter um impacto na capacidade americana, nas suas empresas de competição internacional. O único ponto que eu conseguiria, talvez, falar positivo, falando como economista, de Kamala Harris, é que, de fato, as suas ideias tendem a diminuir o déficit americano, que se mostra extremamente alto e pode ser um risco à própria visão de poder de longo prazo dos Estados Unidos. Mas, tirando isso, são ideias bem radicais, bem focadas na esquerda e tentam contrapor Donald Trump. O grande ponto é que isso pode afastar apoiadores de campanha, empresários, e isso pode fazer com que recursos sejam migrados para Donald Trump. Lembrando que a campanha dos Estados Unidos não existem recursos públicos, os candidatos têm que arrecadar no setor privado. Então isso pode ser um trunfo no médio prazo de campanha. A gente ainda tem aí 60 e poucos dias de campanha. E um outro ponto é que, por mais que ela tenha esses planos e a campanha seja apertada, a composição da Câmara e também do Senado ainda está muito pendente para os republicanos. Então, mesmo que Kamala Harris torne presidente, é capaz dela ter uma Câmara e um Senado, os dois, ou pelo menos uma das casas, totalmente controlada pelos republicanos, o que tornaria impossível esse tipo de tributação que ninguém vê em nenhum parte do mundo. Mas, de fato, os planos econômicos dela são extremamente prejudiciais. Eu acho que até por isso, por ela ser de uma ala mais à esquerda do Partido Democrata, ela tentou colocar Tim Walz como vice, que é um cara muito mais ao centro e que tem visões, eu não diria de direita, mas bem do campo oposto dela dentro do próprio Partido Democrata. Luana?
Professor Igor, bom dia. Queria entender o quanto que as redes sociais, nessa movimentação atual, né, nessas mudanças também de contexto com o apoio de Robert à candidatura do presidente, do candidato Donald Trump, vão ter influência nessa eleição, né? A gente viu o quanto que nas últimas eleições esse foi um fator decisivo, e nós vimos também a Kamala Harris nas últimas semanas crescendo, não só em intenções, mas nessa comoção nas redes sociais. E, ao mesmo tempo, o Donald Trump tem atacado muito a mídia, atacado muito a imprensa, o controle das mídias. Qual vai ser o papel das redes sociais na eleição desse ano, e se em princípio, né, esse avanço da Kamala Harris com a utilização das redes vai beneficiá-la para equiparar um pouco esses desequilíbrios que estão sendo causados com a entrada do Robert e um apoio maior a Donald Trump? Bom, nos últimos 4, 5 dias, basicamente, Trump ficou alheio dos principais meios de comunicação americanos. Obviamente, todo mundo estava focado na Convenção Nacional Democrata, mas pode ter existido uma espécie de boicote às visões do próprio Donald Trump dentro da campanha. Mas isso não vai poder continuar a existir agora que de fato, a gente está assistindo ao fim do próprio evento democrata. Então vão focar nos dois candidatos, né, todos os meios de comunicação. Agora, é muito claro que as mídias sociais vão se tornar cada vez mais fortes, né? Não só aqui no Brasil, nas eleições municipais, mas nos Estados Unidos. A gente está vendo isso porque a própria informação que nós tivemos de milhões de pessoas assistindo o debate no X com Elon Musk e Donald Trump foram um efeito disso. E provavelmente participações em redes sociais, em programas de YouTube e até mesmo dentro dos canais de Instagram e outras mídias vão ser fundamentais para não só angariar votos de um público mais jovem e que está menos ligado na televisão, porém vão trazer também a pessoa que não quer votar. Né? E isso é importante. Nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório. Então, a capacidade do candidato de tirar a pessoa da rua e, de fato, votar, seja antecipadamente em alguns estados ou no próprio dia da eleição, é fundamental. Porém, por mais importante que sejam as redes sociais, o dinheiro gasto em cadeias de rádio e televisão é fundamental, principalmente nos chamados rincões, porque quando a gente fala de redes sociais, é muito claro que o efeito delas é muito mais forte nos grandes centros urbanos. Quando a gente fala no interior, nas regiões mais distantes, e principalmente para a população mais velha, que não é captada muitas vezes pelas pesquisas eleitorais, o que impacta ainda são os efeitos de rádio e televisão. Então isso não vai ser desprezível, principalmente para os republicanos. E lembrando, na primeira eleição de Donald Trump, isso foi um fator fundamental para a sua eleição e para o resultado dentro do colégio eleitoral. Isso também tende a se repetir. Nós seguimos aqui conversando com o Eiro Lucena, ele que é especialista, doutor em relações internacionais, mas agora eu gostaria de mudar um pouco de assunto para falar sobre as eleições da Venezuela, porque o Supremo Tribunal de lá decidiu manter sob sigilo as atas eleitorais, não atendendo até mesmo aos apelos, né, do contexto internacional de diversos países para que essas atas fossem, enfim, divulgadas. Como que a gente pode interpretar tudo isso? Significa que realmente elas não vão ser mais conhecidas? Com certeza. O que nós estamos assistindo, basicamente, é uma ratificação do judiciário venezuelano, que basicamente não é independente. Ele é eu vou usar a palavra chula aqui, me desculpem, mas é um puxadinho do executivo. E a partir do momento que ele ratifica, em pouco mais de uma semana, a eleição venezuelana e faz com que as atas sejam proibidas de serem divulgadas, ele basicamente está dizendo para toda a comunidade internacional que a fraude foi uma realidade, que o judiciário concorda com a fraude. E isso foi muito claro e direto, até porque logo depois desse resultado, nós assistimos uma declaração de mais de 12 países lá da América, incluindo os Estados Unidos, incluindo o Canadá, Uruguai, Chile,
rechaçando abertamente essa decisão do Supremo Tribunal venezuelano e mostrando que, de fato, não há uma credibilidade do resultado e da vitória de Nicolás Maduro. Lembrando também que, além disso, mais de 30 chefes de estados também lançaram a mão de uma documentação mostrando que essa fraude estava sendo consolidada. Então, quando o tribunal venezuelano coloca isso para a sociedade venezuelana e fora, ele ratifica que a Venezuela passa de uma autocracia para uma ditadura. Igor, ainda nessa página das eleições na Venezuela, mais cedo a gente deu uma informação de que o governo brasileiro não assinou aquele comunicado refutando as eleições na Venezuela e essa própria chancela final, digamos assim, da justiça de lá em relação a esses resultados, né? Não dá nem para recorrer mais, segundo o que argumenta a Justiça Superior Eleitoral de lá. E eu queria te ouvir a respeito do que significaria essa postura do governo brasileiro de não assinar esse comunicado. Pelo menos a justificativa oficial ou não oficial, mas que tem sido dada à imprensa, é porque o Brasil ainda é um dos únicos países a ter diálogo com a Venezuela. Se assinar um comunicado criticando a postura do governo e da justiça venezuelanos, isso poderia fechar essas portas de diálogo entre os dois governos. Mas tem muita gente caindo em cima dessa decisão do governo, dizendo que é mais uma forma de apoiar Nicolás Maduro. Qual é a sua opinião sobre isso? Primeiramente, eu acho que o governo brasileiro precisa ter uma posição firme em relação à Venezuela, porque a situação se torna cada vez mais séria. Isso porque isso contribui para o êxodo, isso contribui para problemas dentro do Brasil, um êxodo de mais de 600 mil venezuelanos. A gente assiste também à repressão e morte de venezuelanos. Isso vai contra a liberdade e direitos individuais de todas as pessoas na Venezuela e na América Latina. E isso coloca, pela primeira vez desde a Guerra Fria, a Rússia e a China com um grande poder de influência dentro do nosso continente. Antigamente era só Cuba, agora é a Venezuela. Então, quando o governo brasileiro não rechaça abertamente que houve uma fraude na Venezuela, ele ratifica, ainda que tacitamente, a eleição de Nicolás Maduro. E por mais que ele diga que não vai reconhecer o resultado eleitoral até que as atas sejam divulgadas, essa posição só pode existir no máximo em 3, 4 meses. Porque quando termina o atual mandato de Nicolás Maduro e começa o novo, qual vai ser a posição do Brasil? Vai negociar comercialmente e diplomaticamente com um governo ilegítimo? Ele vai realmente falar isso? Ou vai simplesmente não falar nada e simplesmente continuar o chamado business as usual? Eu entendo que existem relações comerciais do Brasil, existe a questão de negociação que o Brasil pode sim, não agora é quase impossível, mas num futuro próximo, ajudar em algum tipo de transição, porém, não rechaçarmos e não falarmos o que de fato aconteceu na Venezuela é sim um acordo tácito, ainda que não organizado, com o regime de Nicolás Maduro. De fato, é muito pejorativo para não só a comunidade internacional, mas isso nos coloca contra ideias de governos à direita, como no Uruguai, e de governos à esquerda. Isso não só prejudica o Brasil e a Venezuela, mas toda a ideia do governo brasileiro de integração latino-americana vai por água abaixo, porque como é que nós conseguimos integrar o nosso país geograficamente, politicamente, com Chile, Uruguai, Paraguai, se nós não conseguimos, de fato, nem apoiar esses países em uma medida que é clara, que é rechaçar uma fraude internacional. Então o Brasil perde o seu status ou a sua tentativa de se tornar um líder latino-americano quando toma esse tipo de posição. Bom, a gente, claro, vai seguir acompanhando todo esse contexto, não só na Venezuela, mas também nas eleições americanas. Agradeço demais a sua presença aqui, Igor Lucena, doutor em Relações Internacionais, no Jornal da Manhã. Um excelente fim de semana. Muito obrigado e um bom dia a todos.